Aqui é o professor Adriano Carneiro. Eu vou fazer um problema sobre a regra de L'Hopital. Quando eu aplico o valor do x, aqui eu encontro zero, e para cá o x não pode ser zero, porque não existe, o logaritmano não pode ser zero, tem que ser maior que zero. Então eu vou derivar, eu vou ter limite, quando o x tende a 1, eu vou derivar aqui 1 menos x mais ln de x, dividido por x3 mais, quer dizer, menos 3x mais 2. Então, eu vou derivar essa expressão aqui. Então, vamos lá. Ela vai ficar, a derivada de 1 é 0, a derivada de menos x vai dar menos 1. Então, eu vou ter limite, quando x tende a 1, de menos 1, mais a derivada do ln é 1 sobre x. Tudo isso dividido por derivada de x ao cubo vai dar 3x ao quadrado menos 3, que eu não derivo aqui, eu tenho só 3, e aqui a derivada de 2 é 0. Então, mas quando eu substituo 1 aqui, continua sendo 0. Então eu vou ter que derivar de novo. Então eu vou ter que derivar o limite, quando x tende a 1, de menos 1 mais 1 sobre x, dividido por 3x2 menos 3. Derivo, vou ter limite, quando x tende a 1. Bom, a derivada disso aqui é 0, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2, a derivada de 3x2, se 2 multiplica por 3, fica 6x, fica 6x, né? Sendo o expoente aqui, o expoente de 2 veio para cá, multiplicou o 3. Então, fazendo aqui as simplificações, eu vou ter menos 1 sobre, esse x2 vai multiplicar com x, vai ficar 6x a terceira. E aí, quando eu aplico o x igual a 1 aqui, vou ter menos 1 sobre 6 vezes 1 ao cubo. Então, aqui, esse 1 eu cancelo, vou ter menos 1 sexta é a resposta. Então, menos 1 sexta é a resposta. Bom, agora vamos para o segundo problema. O limite de x ln de x quando x tende a 0. Mais uma vez, quando eu atribuo o valor aqui, eu tenho 0 vezes ln de 0, e ln de 0 não existe porque o x não pode ser 0 para logaritmo. Então, primeiro eu vou escrever assim. Aqui vai ficar 0 vezes 0, e essa indeterminação não tem regra para fazer isso. Então, eu vou tentar escrever 0 sobre 0. Então, vai ficar limite de ln de x. Esse x eu posso escrever como sendo 1 sobre x, quando x tende a 0. Aí a indeterminação, quando eu aplico 0, vai ficar 0 sobre 0. Né? Então, vou ter o seguinte. Vou ter que derivar limite de ln de x. Eu derivo. Então, vou ter que derivar ln de x e 1 sobre x. Derivada de ln de x vai ficar 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. Aí essa divisão eu posso escrever assim. Limite, quando x tende a 0, a divisão eu posso escrever, eu multiplico aqui. Pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Menos, aqui eu vou ter x2, então menos 1. Então eu vou ter o limite quando x tende a 0 de menos x. Quando eu aplico aqui, eu tenho 0. Então aqui, ó, eu dividi esse com esse, conservei o menos com menos x. Limite de menos x quando x tende a 0, eu aplico 0, dá 0. Vamos para o terceiro problema. Usando a função seno aqui, ó, eu vou ter que,
quando eu substituo π sobre 2 aqui no x, eu cancelo 2 com 2, fica só π. π menos π dá zero, aí eu vou ter ln, de seno de zero dividido por zero. Isso é uma indeterminação. Eu uso a regra de L'Hopital. Bom, como é que eu vou fazer? Vou pegar o limite quando x tende a π sobre 2 de ln de seno de x, sendo que eu vou derivar, dividido por π menos 2x ao quadrado, derivando. Bom, quando eu derivar ln de seno de x, eu vou ter assim, ó, limite, quando x tende a π sobre 2, eu vou derivar aqui. Derivada do seno é cosseno, vezes a derivada do ln é 1 sobre x, só que o x aqui está sendo o seno de x. Bom, derivei em cima, agora eu vou derivar aqui. π menos 2x ao quadrado. Então, derivo a função interna, menos 2x. Quando eu derivo, fica só menos 2. E derivo essa função que está ao quadrado. Então, o 2 aí para frente, fica 2π menos 2x. Então, após a derivada, eu obtenho isso aqui, ó. Cosseno de x, 1 sobre seno de x. Eu derivei aqui, aí encontrei o 2. Ficou 2π menos 2x. Essa é a resposta que é o professor Adriano Carneiro. Bom, agora simplificando o limite, ter limite quando x tende a π sobre 2 de cosseno de x dividido por... Bom, aqui o seno, ó, ele vai passar para cá multiplicando, então vai ficar menos 4 π menos 2x seno de x, certo? Então, feito isso, eu vou derivar de novo. Derivo aqui. Então, eu vou ter limite quando x tende a π sobre 2. Derivada do cosseno vai ser menos o seno. E a derivada dessa expressão vai ser o menos 4. Eu repito. π menos 2x derivando. Aqui é o derivado do produto. Vou fazer aqui separado. π menos 2x deriva, repete o seno de x, mais, repete π menos 2x, deriva agora o seno de x. Então, eu vou ter a derivada disso, vai ser menos 2, repete o seno de x, mais, isso aqui, π menos 2x, eu repito, derivada do seno é cosseno de x. Então, a expressão após derivada é essa. Vamos substituir aqui. Então, aqui vai ficar menos 2 seno de x mais π menos 2x cosseno de x. Então, olha o tamanho do limite que eu encontrei. Esse menos 4 vai multiplicar aqui, então eu não vou fazer isso. Agora eu vou aplicar, ó. Aplicar o limite, vai ficar limite quando x tende a π sobre 2 de seno, menos seno de π sobre 2, menos 4, vezes menos 2 seno de π sobre 2, mais π menos 2x. Só que o x é π sobre 2, cosseno de x. Bom, aqui, ó, eu já vou colocar zero, porque quando eu cancelo esse 2 com 2, fica π menos π, dá zero, cosseno, pronto, fechou. Aqui, seno de π sobre 2. Então, nós vamos ter limite de x. Limite quando x tende a π sobre 2 eu já apliquei, quer dizer, né? Então, só vou colocar o resultado. Menos seno de π sobre 2 é 1 dividido por menos 4 vezes... Aqui eu tenho, ó, menos 2 com seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes isso, menos 2. Então, eu vou ter aqui menos 2. E a resposta menos 1 sobre menos com menos mais 4 vezes 2, 2. Daí a resposta. Bom, vamos fazer o quarto exemplo. Limite de e elevado a x menos seno de x menos cosseno de x. Tudo isso dividido por quadrado do seno de x. Bom, vamos derivar. Já que o tema é regra de L'Hopital,
Então a gente vai derivar. Então eu vou ter o limite quando x tende a zero de e elevado a x menos seno de x menos cosseno de x derivado dividido pelo seno ao quadrado de x derivado. Bom, aqui eu vou usar normal, derivada normal, e aqui a regra da cadeira. Derivada de e elevado a x é elevado a x. Então, limite, quando x tende a zero, de e elevado a x, é ele próprio, menos derivada do cosseno, ou do seno é cosseno, menos derivada do cosseno, que é menos o seno. Ok, embaixo eu vou ter regra da cadeira, que é a derivada de seno ao quadrado de x, não é seno de x ao quadrado. Então, derivo como se aqui fosse uma função. Então, eu vou ter 2 seno de x, ter 2 seno de x, e eu vou ter a derivada do seno, que é cosseno. Bom, então eu vou ter, simplificando, limite quando x tende a zero, de e elevado a x menos cosseno de x, menos com menos aqui eu vou ter mais seno de x. Tudo isso dividido por, menos com menos aqui vai dar mais seno de x. E isso aqui é um arco duplo, é seno de 2x. Então substituo, aqui vai ficar seno de 2x. E aí quando eu aplico zero, seno de zero é zero. Então aqui continua a indeterminação. Então eu vou ter que derivar de novo. Então eu vou ter limite quando x tende a zero. Vamos derivar logo. Então, derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, vou ter aqui e elevado a x menos a derivada do cosseno, que é seno. Mais a derivada do cosseno é menos seno, fica menos com menos mais. E a derivada do seno é cosseno. Tudo isso dividido por derivar isso aqui, né? Eu vou ter que derivar a parte de dentro, usando a regra da cadeira. A derivada de 2x é 2, e a derivada do seno é cosseno. Então, foi cosseno de 2x. Pronto, agora é só aplicar o x. Quando o x tende a zero, vou ter e elevado a zero mais seno de zero mais cosseno de zero. Tudo isso dividido por duas vezes cosseno de 2 vezes zero. Bom, aí aqui vai ficar simples, ó. Elevado a zero é 1, seno de zero é 0, cosseno de zero é 1. Aqui, cosseno de zero é 0, ou 2 vezes 0 é 0, cosseno de zero é 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1.